Me perguntaram isso aqui no Instagram e você vai entender por que isso implica na necessidade de você prestar imediatamente concursos para a área administrativa da educação federal no Rio de Janeiro. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Se inscreve se não for inscrito. E a pergunta é verdade que o IFRJ está usando o CR do Cefet e do Colégio Pedro II? Será que isso vai diminuir o número de vagas? E eu respondi, eu não tinha essa informação, vou pesquisar e fazer um vídeo sobre. Primeiramente, que negócio é esse de um concurso estar usando o cadastro de reserva de outro concurso? Como é que funciona isso? Para você que não faz ideia, vou explicar. Há 9 meses atrás eu postei esse vídeo aqui, ó, como funciona o aproveitamento em concursos. E olha a capa do vídeo. Você fez prova para um lugar e tomou posse em outro lugar, inclusive 70 mil inscritos. Será que chega a 100 mil, cara? Pô, se você se inscrever, vai ajudar pra caramba nessa missão. Um dia a gente chega lá. Então, se você não faz ideia de como funciona o aproveitamento, já assiste aquele vídeo lá. Se você já tem uma ideia de como funciona, vamos investigar junto aqui o que está acontecendo com o cadastro de reserva do Cefet, do Colégio Pedro II, e no que isso implica em relação ao concurso do IFRJ que sai na sequência, e por que tudo isso é quase um grito no seu ouvido, assim, ó, estuda para cargo administrativo da educação. Por que que isso facilita com que você tome posse mais rápido em um desses concursos? Então eu vim aqui na página do concurso do Cefet e logo de cara tem informações sobre as convocações de candidatos e um linkzinho aqui para a gente ir para a página específica. Aqui aparece o concurso de 2024, mas é legal você dar uma investigada depois também no concurso de 2014, porque provavelmente isso aconteceu lá também. Só a título de curiosidade, né? Porque olhando para frente, em outros concursos que forem saindo, isso deve acontecer, deve continuar acontecendo. Pois bem, abri esta planilha do concurso do Cefet e de cara eu já vejo aqui, ó, cargos aproveitados pelo Colégio Pedro II, empossados pelo próprio Cefet, pessoas em espera. E aqui a gente chega na lista mais específica, né, para o cargo de assistente em administração, campus Maracanã, campus principal. E na ampla concorrência, a gente tem os primeiros empossados pelo Cefet, uma pessoa que desistiu, provavelmente aprovou em outro concurso. E aqui embaixo começam os aproveitamentos. Olha só, IFRJ aproveitou aqui 8 pessoas, uma recusou o aproveitamento, inclusive. O UFRJ aproveitou também do cargo de assistente em administração. Então, primeira constatação, sim, o IFRJ está aproveitando pessoas de outros concursos. E eu acabei de confirmar a situação do Cefet. Na sequência, a gente vai ver se também pegou gente lá do Pedro II. E vamos falar sobre os impactos disso para a publicação do próximo edital do IFRJ para nível médio. Antes de avançar para o Pedro II, vamos falar de algumas peculiaridades do aproveitamento aqui, porque isso acaba, como você está vendo, ampliando muito as chances de você ser convocado, porque às vezes você prestou concurso para um órgão e outro órgão te chama, você, caramba, oportunidade também, ó, não é tão longe e tal, aceita, toma posse naquele órgão, sendo da mesma carreira, mesma estrutura, também um órgão federal, né? E você vai lá trabalhar em outro lugar que você nem imaginava, né? Essas oportunidades, elas só existem para quem estuda, faz prova e bota um nome na lista de candidatos homologados, beleza? As pessoas que estão aqui na lista de espera. E aqui eu vou te mostrar uma peculiaridade desse instituto chamado aproveitamento, do qual estou falando nesse vídeo, que você já começou a entender, né? Dá para você fazer concurso para um órgão, tomar posse em outro. Mas também dá para acontecer outra coisa, que é você fazer para um campus, por exemplo, para um polo, para uma unidade, e tomar posse em outra. É o aproveitamento interno acontecendo dentro do próprio concurso, quando tanto a administração pública quanto o candidato concordam com isso, né? Você fez ali, pô, tá bom, eu topo ir trabalhar lá, porque sabe-se lá quando que vai aparecer essa vaga para minha unidade aqui, então vamos lá. Pode acontecer isso também. Por exemplo, é o caso aqui, ó, assistente de alunos Angra dos Reis. Tem aqui uma recusa, inclusive, ó. A pessoa recusou o aproveitamento na unidade de Itaguaí. E aqui teve algumas pessoas que não se manifestaram também sobre essa possibilidade, né? Até que uma pessoa aceitou. Fez o concurso para Angra e foi empossado em Itaguaí. E aqui, observando essa lista, a gente percebe que o cargo de assistente de alunos provavelmente não teve
ninguém é aprovado para Itaguaí. Se veio vaga, foi isso que aconteceu. Se não veio vaga, quer dizer que mesmo uma vaga que surgiu depois, ela pode provocar esse aproveitamento entre unidades quando a gente tem um concurso aberto. Já com o cargo de administrador, peguei aqui do campus Itaguaí, por exemplo, a gente vê a seguinte realidade. O primeiro lugar, ele foi empossado na vaga que originou o concurso, no próprio Cefet, e o segundo lugar, ele foi convocado para ser aproveitado em Angra dos Reis. Não sei se já tomou posse, porque para lá provavelmente ninguém passou. Então a gente percebe o quê? Que dependendo do cargo, em alguns campos a gente tem uma concorrência menor do que outros. E isso pode gerar um padrão ao longo do tempo, à medida que os concursos vão acontecendo, né? Essa é uma das coisas que eu exploro na estratégia sempre que eu produzo esse material para algum concurso, né? Fazer um raio-x ali, um histórico das notas de corte para tentar entender um panorama, porque a escolha do lugar para onde você vai prestar o concurso, ela é parte da sua estratégia de ataque e ela pode acelerar a sua posse. Pode ser que com a mesma nota você tome posse mais rápido prestando concurso para determinada localidade, por exemplo, do que tomaria para um campus principal, que às vezes tem mais vaga, mas tem uma concorrência muito maior também. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Joseph aqui, ó, tá nos destaques do Instagram. Guidion, queria vir agradecer, pois tomei hoje posse no Cefet, muito graças ao seu pacote estratégico que foi decisivo para escolher o campus. Queria prestar, provavelmente, né? Escolhi o campus Maria da Graça, onde tinham apenas 3 vagas para assistente em administração, mas foi bem menos concorrido. E aí, apesar de o concurso da UF ter saído com vagas apenas para Niterói, né? A gente não sabia exatamente como que seria essa distribuição interna de vagas lá da UF. Eu tinha feito aqui, ó, no módulo 2 da estratégia, a aula 6, que é a análise completa das notas de corte, porque quando vem um concurso com a possibilidade de escolher, né, entre os campos, é importante você saber quais foram as notas dos aprovados no passado, né? Tanto em primeiro lugar, limite das vagas, cadastro de reserva, ou seja, quem foi homologado tirou quanto efetivamente ao longo dos anos, né? Isso dá uma clareza muito maior sobre a nota que você efetivamente precisa tirar para passar num concurso. Vamos ver agora o Colégio Pedro II, se dá alguma informação para a gente sobre esse aproveitamento do IFRJ, né? E aqui a gente está na página do último concurso, foi o edital 26 de 2023, porém, o quadro de convocação que aparece aqui, ele não informa para onde a pessoa foi convocada. Ele fala só que foi convocado. Então tem aqui, ó, quadro de convocação, todas as pessoas, tem uma renúncia ali, né, que é a pessoa que desistiu da vaga, e você vê que o Colégio Pedro II já chamou até a posição 74, está quase zerando o cadastro de reserva, então logo vai abrir concurso. Enquanto isso, provavelmente, enquanto monta seu edital ali para assistente em administração, o Pedro II pode morder ali um cadastro de reserva de um Cefet, de uma Rural, que eu vou mostrar daqui a pouco para você, da mesma forma que ele já está fazendo com o cargo de assistente de alunos lá, como eu te mostrei aí alguns segundos atrás. E aqui, para fechar, para você que está pensando, mas isso acontece às vezes em alguns concursos isolados, para te mostrar o quanto isso daqui acontece e como isso é um dos fatores mais importantes para os campos principais estarem sempre zerando o cadastro de reserva nos principais concursos da área administrativa da educação federal aqui no Rio. Vou te mostrar um outro edital onde também rolou o aproveitamento. O que tem um lado ruim, que é a UFRJ, a gente viu aproveitando aqui o Cefet, a gente vai ver agora aproveitando a Rural. Não sei se aproveitou alguma coisa do Pedro II. Provavelmente toda essa mecânica de aproveitamento atrasou um pouco o próximo edital da UFRJ. Mas como a rotatividade é muito grande, o órgão tem que se socorrer ali para não publicar toda hora editais pequenos, com poucas vagas, né? Então ele vai ali montando o seu grande concurso, enquanto isso aproveita ali pontualmente candidatos dos cadastros de reserva de outros concursos que estão com listas de espera ociosas ali, né? Não tem mais vagas para contratar, tem os candidatos aprovados ali podendo ser convocados, mas estão aguardando surgir vaga, então acaba acelerando para essa galera. Aqui está o edital do último concurso da Rural. Nomeou todo mundo aqui, a própria universidade, e aqui embaixo começa, ó, aproveitado pelo FRJ, tá um monte de gente, tá vendo? E deu uma acelerada boa aqui no andamento do cadastro da Rural. E aí você vê o quê? Pessoas com notas mais baixas do que normalmente seriam as notas de corte daquele concurso, conseguindo entrar por causa de toda essa atmosfera. Portanto, você que ainda tem dúvida, será que eu começo a estudar para essa área? Será que não? Estuda para essa área, cara, porque a gente não sabe como vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas hoje a realidade é essa. Você tem uma razoável
certeza de que sairá um próximo edital para essa área, porque são vários órgãos, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, a gente é privilegiado. Colégio Pedro II, IFRJ, IFF, UFRJ, UF, UFRJ. Olha só, já falei 6 e tem vários, tá? Tem mais. Enfim, são vários órgãos na educação federal que têm cargos administrativos e isso pode mudar a sua vida. Você pode fazer ali um pé de meia, você pode se interessar pela carreira acadêmica, fazer um mestrado, depois pensar em ser professor. Tenho colegas que estão trilhando, né, esse caminho, então pode dar um norte para sua vida e pode ser muito mais fácil do que um CNU, do que um desses concursos assim que são mais falados e que pagam melhor inicialmente, mas provavelmente atrairão a concorrência muito maior pela antecedência, né? Que assim, a gente olha para cá, a gente entende que, pô, eu consigo me preparar para isso daqui com antecedência, eu sei, eu enxergo aqui um certo padrão de publicação de editais, mas quem não está na nossa bolha, no nosso canal, prestando a atenção nesses concursos e nesses movimentos, não sabe muito disso daqui. Então a pessoa começa a estudar quando o edital sai, ela está meio desconectada dessas notícias, ela estuda para um concurso, acabou. Em vez dela continuar estudando para essa área, sai um Banco do Brasil, ela vai fazer. Então isso acaba atrasando essa pessoa, né? Ela demora mais para passar. Só que quem fica ali, né, faz um concurso para assistente, faz outro, acaba entrando mais rápido porque a dinâmica do funcionamento desses concursos e principalmente aqui no Rio de Janeiro, a estrutura administrativa da educação federal possibilita que você aprove mais rápido, que você seja convocado mais rápido por causa de todas essas questões. E sobre o IFRJ, isso daqui é ruim para a publicação desse edital. Por quê? Com certeza diminui o número de vagas, né? Afinal, eles estão preenchendo essas vagas com pessoas que estão aprovadas em outros concursos, porém, o reitor deu uma entrevista na época falando que não publicaria o edital naquele momento porque esperaria os novos cargos. Talvez sairá aí o cargo de técnico em educação pedindo apenas o nível médio e não pedindo experiência como o assistente em administração do IFRJ hoje exige, então possibilitando que mais pessoas prestem esse concurso e numa porrada inicial, talvez com um volume maior de vagas, né, para técnico em educação, porque essas vagas são resultantes de uma transformação de outros cargos que estavam extintos ou com provimento vedado. Expliquei isso melhor no vídeo anterior. Se você quiser se aprofundar nessa questão, assiste lá. Então, esse concurso pode sair com pouquinhas vagas para assistente de administração. Se o IFE não decidir preencher todas as vagas via aproveitamento e publicar um edital de nível médio depois para técnico em educação, focado na área administrativa, talvez até com conteúdo programático bem parecido, a gente vai continuar analisando isso ao longo do tempo, mas o que essa atitude do IFRJ revela para a gente? Que o órgão agora não está talvez com tanta pressa de soltar esse edital mais, porque já está preenchendo as vagas ali via aproveitamento, né? Então ele está se preparando para esperar, para recepcionar talvez aí esses cargos que foram criados agora com a Lei 15.141, da qual falei no vídeo anterior. Então, esse é o cenário, esse é o contexto do vídeo, respondendo aí a pergunta, tirando a dúvida sobre todos os aspectos. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui, porque o vídeo continua nos comentários. Até a próxima. Partiu!